Confira agora mais um episódio de Anamnese, o podcast de conteúdo estratégico para a gestão de carreira médica, clínicas e consultórios, com Adriano Oliveira. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast. Eu sou Adriano Oliveira e o nosso bate-papo de hoje é sobre comunicação. E para esse bate-papo, eu vou conversar com o Matheus Jacó. O Matheus é o fundador da Conte, que é uma empresa focada em treinamento de comunicação e liderança. O Matheus também é filósofo. Ele escreveu um livro chamado O Homem que Sente, que é um livro extremamente interessante e que tem aí um Instagram com aproximadamente 400 mil seguidores. Matheus também tem uma trajetória pela área financeira e é filho de médicos, então ele fala com propriedade sobre o tema comunicação e liderança. Inclusive ele tem uma frase que fala tudo comunica. E é tão verdade essa frase do Matheus que vocês vão ver que ao longo dos episódios aqui a gente conseguiu conectar esse tema com outras conversas que a gente teve. Então fica até o final porque o bate-papo ficou muito legal. Matheus, primeiro te agradecer demais pela oportunidade, pelo tempo de fazer esse bate-papo. Você que é um especialista e uma referência na área da comunicação, eu não vou me atrever a te apresentar aqui, porque eu quero que você o faça para que a gente tenha o conhecimento pleno aí de tudo que você faz, né? E a ideia é que a gente traga aqui insights e possa despertar oportunidade para médicos que queiram melhorar do ponto de vista em comunicação. O quão importante é a comunicação para todo mundo, na verdade, né? É um tema importante. E a área médica tem um endereço específico, porque o médico, de sua formação como um todo, ele trabalhou muito o conceito técnico dentro da faculdade. Mas quando ele não sai preparado com as outras habilidades. Então, queria que você se apresentasse para que todos conheçam você, por favor. Perfeito, Adriano. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. E eu resumo minha história, acho que em 3 etapas principais. A primeira, onde eu era uma pessoa extremamente comercial, mas muito pouco comunicativo. O que eu quero dizer com isso? Eu trabalhava no mercado financeiro, eu trabalhava em banco de investimentos, fazia todo esse universo corporativo do ponto de vista de planilhas, análises financeiras e números, e não sabia me comunicar. E aí isso me levou para um outro universo depois, que foi um universo muito pouco corporativo, muito pouco comercial, mas extremamente comunicativo, que foi o estudo da semiótica na filosofia. A semiótica é a rede de comunicação, então é a ciência que estuda a comunicação, e também a literatura, o teatro, todo esse universo que eu me aproximei. E a terceira fase é a fase que eu junto esses dois mundos, um mundo comercial, um mundo corporativo, com esse mundo comunicativo, e fundo a Conte. E aí, quando a gente passa a atuar na área de comunicação, treinando líderes, empresas, forças de vendas, pessoas diversas, nas mais diversas e variadas competências de comunicação, e tudo que a comunicação envolve. Lembrando que o próprio tema da Conte, o próprio lema da Conte é a ideia de que tudo comunica. Então, a gente leva isso muito a sério. E aí, particularmente, falar sobre esse tema é um tema que me encanta. Eu não lembro se eu já te confidenciei isso, Adriano, mas meus pais são médicos, meus avós eram médicos, minha mãe é médica. Então, a gente falar de comunicação é um tema que eu amo, e a gente falar de comunicação para médicos é o ambiente onde eu nasci, né? Eu tenho aí quase 34 anos de ver médicos se comunicarem no cotidiano, sejam de assuntos médicos ou não. Então, conheço muito bem a área, conheço muito bem as dificuldades, conheço muito bem a formação desses profissionais, e acho que a gente pode contribuir muito para todos eles que nos ouvem aqui. Muito legal. Eu até anotei algumas frases que você tem aqui, né? Liderar é comunicar e ponto final. Então, quão importante é quando a gente fala do posicionamento de liderança com a comunicação, né? E liderança não necessariamente a liderar as pessoas diretamente, mas ao relacionamento, né? Você lidera através do relacionamento, do dia a dia, com pares, com colegas, no caso do médico, com o paciente. Liderar uma conduta com o paciente, liderar um
um tratamento que ele precise ter uma resposta do paciente. Então, é um tema bem interessante. E aí, como eu comentei com você, hoje eu vi uma publicação da Forbes que fala da atualidade dos 6 soft skills mais requisitados pelo mercado. Independente de ser qualquer área profissional, em função, inclusive, do novo normal, da pandemia, muita coisa teve que ser adaptada. A classe médica sofreu muito nesse sentido, em função de perder, por um período, o contato direto com o paciente, né? E a primeira habilidade que vem é comunicação eficaz, né? E aí eu queria que você falasse, até pelo seu conhecimento da área médica, o que a gente pode trabalhar e o que a gente pode identificar como uma comunicação eficaz. Perfeito. Bom, Adriano, unindo com o primeiro ponto que você falou de liderança, por que eu digo que liderar é comunicar? Qual foi todo o percurso que me levou até isso, né? A gente pensa em liderança naquela estrutura hierárquica de um chefe, mas o que você já falou brilhantemente, liderança é tudo, liderança é situacional. Se eu tenho um paciente que eu quero levar ele do ponto A ao ponto B, em termos de hábitos alimentares, em termos de hábitos de tomar um medicamento da forma correta, ou uma série de coisas que eu quero transformar ou transitar essa pessoa de um ponto para o outro, a gente está falando de liderança. Liderança é a capacidade de levar um indivíduo ou um público do ponto A para o ponto B. Então, isso que é liderança, e isso serve para todos nós. Criação dos nossos filhos, no nosso cotidiano. Quando eu entro, por exemplo, num automóvel e eu vou liderar o meu taxista para qual é o meu destino, e ele vai liderar depois a corrida para me levar até lá. Então, a liderança, ela é, muitas vezes, essa retroalimentação de um com o outro também. E ela só é possível com uma boa comunicação. Se o paciente não entende o que ele precisa fazer, por que ele precisa fazer e como ele vai fazer, ele não vai aderir àquela causa. Você pode dizer o que e o como, mas se você não diz o porquê, o propósito daquilo, talvez ele não se convença. Se você diz o que e o porquê, mas não explica o como, talvez ele não vá saber usar aquele dispositivo. Então, você ter uma comunicação completa dentro de todos os atributos que uma mensagem pode ter é fundamental. Uma comunicação eficiente é aquela comunicação que passa por todos os atributos que a mensagem precisa, adequados ao seu público e ao seu meio. E aí entra a questão do digital. Quando eu vou para o digital, as mídias mudam. Então, o meio muda, o tempo muda, o espaço que eu tenho ali de comunicação muda. Você está me vendo aqui gesticular, e se você estivesse presencialmente aqui, meu gesto teria 1 metro. Você está vendo ele com 15 centímetros. Minha voz perde projeção, você só tem volume. Então, vários dos recursos da comunicação ficam reduzidos, inclusive sua atenção. Ao seu redor tem vários sinais acontecendo que eu estou disputando a sua atenção com isso. Quem estiver ouvindo a gente aqui, se ele estiver ouvindo com fone de ouvido andando na rua, sou eu e você lutando com uma série de outros signos, que a gente chama em comunicação, que estão ali ao redor dessa pessoa. Por isso que a comunicação eficiente, ela é fundamental. Por isso, quando a gente vai para o digital, os médicos têm que aprender o que hoje eu chamo de expressividade digital, que é justamente essa capacidade de você entregar uma comunicação que ela é eficaz, que ela é eficiente, que ela é assertiva e que ela é capaz de levar o indivíduo do ponto que ele está até o ponto que você quer liderá-lo. Médicos são líderes, médicos deveriam assumir esse protagonismo, e transformação digital, o protagonismo digital, que é quando você também se torna referência naquela transformação, é fundamental para essa carreira. É exatamente isso, né? E como um dos tópicos também nessa reportagem está a liderança, que é o que você trouxe uma sinergia alta. Não dá para liderar sem comunicar e não se comunicar sem liderar. Você pode informar, mas liderar com a comunicação é diferente, né? E também, Matheus, pegando essa linha, uma coisa é quando o médico está diante do paciente, que é o que você trouxe, colocar o paciente do ponto A para o ponto B. E quando o médico está diante de uma reunião, de uma discussão de caso, de uma apresentação de tese, de um workshop onde está dando aula, quais são os pontos principais para a comunicação? Como que tem uma melhor comunicação nessas situações? Perfeito. Então, a gente está falando já de um profissional integrado, né? A gente sai dessa relação só médico-paciente e a gente pensa nesse profissional como um todo.
Tem uma coisa que eu sempre falei para meus pais, que era o seguinte: vocês não são médicos, vocês são empresários que atuam no ramo da medicina. E por que eu sempre disse isso? Porque meus pais são autônomos. Talvez se meus pais trabalhassem para um hospital, com uma carteira assinada, um salário, uma série de benefícios, eles seriam efetivamente médicos. Mas meus pais são 100% autônomos, que eles têm que cuidar de todo o aspecto comercial, de todo o aspecto operacional, de todo o aspecto financeiro do negócio deles. Eu sou um empresário da área de comunicação, meus pais são empresários do ramo da medicina. E aí, quando a gente pensa nessa comunicação de liderança, ela passa por todas essas frentes. Eu querer uma condução do meu paciente para um mundo melhor, para um mundo mais saudável, mas eu também ser capaz de liderar as pessoas que estão ali dentro da minha operação, a pessoa que faz o atendimento do meu cliente, a pessoa que recebe os meus pacientes ali, eu ser capaz de falar com os meus pares, eu ser capaz de falar com a indústria farmacêutica, porque muitas vezes existe uma relação ali com essa indústria, e também de eu ser capaz de, dentro dessa visão empreendedora do médico, eu me posicionar de forma expressiva num congresso, eu me posicionar de forma expressiva num web meeting com vários formadores de opinião. Por quê? Porque tudo comunica, Adriano. E aí, se eu quero ser um médico, que eu quero ser lembrado, eu posso ser lembrado por um conteúdo técnico entregue de forma excepcional, ou eu posso ser lembrado por um conteúdo técnico entregue de forma extremamente monótona. Então, assim, qual é o caminho que eu quero ir? Existe um ponto que a gente tem que tomar cuidado? Sem dúvida. A superficialidade da imagem não pode ser maior do que a qualidade do conteúdo. Eu não posso me envaidecer ao ponto que eu, enquanto médico, me preocupo mais com a roupa que eu uso, com a estética dos meus slides, a minha performance, do que a qualidade médica do meu conteúdo. Porém, uma vez que eu tenho a qualidade médica assegurada, uma vez que eu tenho critérios do que eu estou dizendo, que eu tenho certeza do que eu estou falando, que eu confio no que eu estou dizendo, por que não olhar a roupa que eu visto? Por que eu não olhar como eu me enquadro no digital? A gente pode falar um pouquinho sobre isso, luz, qualidade de som, enquadramento. Por que não olhar a estética dos meus slides? Recentemente eu fiz um trabalho com os meus pais de criar um template para minha mãe e falar: mãe, a partir de agora você apresenta nos congressos com esse template. Por quê? Porque minha mãe está atuando numa área super inovadora, que é a canabidiol. Minha mãe é uma das referências nessa área, que é uma área inovadora. A comunicação da minha mãe não pode ser arcaica. Ela tem que ter uma postura, um posicionamento, uma assertividade, uma expressividade, uma digitalidade que case tudo isso. Ela tem que liderar a equipe dela de forma também inovadora. Então, assim, tudo que envolve esse médico enquanto empresário, isso toca a todos nós. É o médico que é um médico acadêmico, é o médico que é um médico de hospital, é o médico que é um médico de consultório, é o médico que é o médico da mídia. A gente tem que se apropriar de todas essas ferramentas e ter a certeza que a gente assume um pouco as rédeas disso. Porque senão, depois, Adriano, sabe o que acontece? Outros médicos, talvez muito menos capazes, vêm, se apropriam desse espaço e a gente fica ressentido, que é uma coisa que eu via muito na filosofia. Conheci filósofos incríveis que não desciam da sua torre para comunicar com todos nós. E uma vez que não comunicavam com todos nós, acabavam sendo esquecidos. Então, comunicação é fundamental nesse sentido. E é parte do compromisso ético do médico também, não é só estético. Se você tem a capacidade de falar de diabetes para muito mais pessoas, por que não? Porque você vai falar para 5, 6 pessoas que somente elas vão entender seu dialeto, sendo que você pode falar com pessoas no Brasil inteiro que sofrem dessa patologia e muitas vezes não encontram conteúdo humanizado. Então, o médico ter todo esse cuidado de comunicação é estético? Sim, mas é também um compromisso ético, porque a informação, no caso de vocês, salva literalmente vidas. E é isso, médicos que estão nos ouvindo, é fundamental que vocês se lembrem. Perfeito. Eu vou usar mais uma frase sua. Comunicar é existir. Exatamente isso. E um outro ponto que você trouxe é: ninguém fala para os médicos que quando ele acaba a prova de título, né, que ele fez o período acadêmico, a formação em residência, e, enfim, você vai para o campo de batalha, vamos dizer assim, que você é um empresário. Então, na verdade, você se formou cientificamente, mas você automaticamente é um empresário, né? Porque, naturalmente, o médico
vai trabalhar, na maioria das vezes, com o seu consultório próprio, salvo outras situações, mas também vai trabalhar em plantão, em hospitais, enfim. Então, de fato, o médico sai da faculdade de medicina como um empresário, mas ele não foi preparado como empresário. Então, acho que essas situações são bem relevantes. E o que você pode deixar, Matheus, assim, como exercícios? Quais são os exercícios que os médicos podem pensar, conteúdos que eles podem encontrar para fazer essa atualização de comunicação e adequação ao cenário, como, por exemplo, do digital também, que nós vivemos hoje? Perfeito. Adriano, dentro da tese que comunicar é existir, que é o que você falou e que eu acredito muito nisso, porque a base da semiótica é que tudo que existe é uma grande rede de comunicação. Que um átomo se liga com outro átomo porque existe uma comunicação eletromagnética ali. O nosso organismo lê o que está acontecendo em várias partes do nosso corpo e reage a essas partes, mandando uma série, muitas vezes, de hormônios, de pequenas células ali para combater aquilo, ou produz mais, produz menos. E são essas falhas de comunicação que muitas vezes causam várias das patologias. Então, quando o organismo não é capaz dele, por si, preencher toda essa rede de comunicação, a gente insere ali uma substância. E aí, dentro de tudo isso, o exercício que eu deixo para o médico é: olhe todas as suas esferas da comunicação, leve elas a sério desde o ponto de vista de imagem pessoal, da dedicação que você dá para manter o seu consultório ali um espaço agradável, se você tem um site ou se você não tem um site, os seus PowerPoints, a sua expressividade. E uma vez que quando você fizer depois esse mapeamento, a internet hoje é um espaço riquíssimo, Adriano. Então, assim, você não precisa de muito para mudar essas pequenas coisas do seu cotidiano. Então, você pode pesquisar um pouco ali sobre uma imagem pessoal, você pode achar na internet alguém que faça esse serviço. A gente, por exemplo, faz esse serviço com vários colegas médicos parceiros. Você pode fazer um curso de 1 hora de PowerPoint, você pode pagar esses cursos ou você pode fazer um gratuito. E assim, pequenas coisas, você deixa o seu slide um pouco mais simples ali, numa área que são raras as pessoas que têm esse cuidado, já faz essa diferença. E aí, principalmente hoje, ter a tecnologia como aliado. Então, a gente está falando aqui de ferramentas como Zoom, WhatsApp e Web WhatsApp, que você pode ter ali no seu site, você pode agendar. Eu não vou falar um nome aqui que é o único que eu conheço, não querendo fazer propaganda, mas eu sei que tem softwares como o iClinic, por exemplo, que você deixa toda a gestão integrada. Existem hoje startups sobre gestão médica, sobre finanças médicas, que a gente estava conversando um pouco mais cedo. Então, assim, o que o médico precisa é ser não resistente ao novo, aceitar essa transformação, não querer ficar trancado na torre, como eu falei com o filósofo, e ver que a vida é um constante aprendizado e que isso é belíssimo e que nunca é tarde para fazer essa transformação. Por que eu te falo isso? É um exemplo que eu vou dizer aqui extremamente pessoal, íntimo, mas que tanto eu quanto a minha mãe, a gente não tem problema nenhum em dizer. A minha mãe, nos últimos anos, passou por essa transformação de ser uma clínica de dor tradicional para o mundo do canabidiol. E aí eu fui o primeiro a sentar com ela e falar assim: mãe, a gente tem que fazer um rebranding seu, como um todo. O que a gente fez? A gente mudou o nome da clínica, a gente pintou a clínica, a gente criou um site no Wix, super simples, custo baixíssimo. A gente fez um trabalho de Google AdWords. Então, hoje, se você pesquisar medicina canábica, você acha ali a clínica da minha mãe. Com uma das pessoas que trabalha na Conte, a gente fez todo o trabalho de imagem pessoal da minha mãe. Eu fiz um template de slides para ela, eu contratei uma assessoria de imprensa. A gente fez todo esse trabalho. Minha mãe hoje é outra pessoa. Eu tornei ela menos autêntica? Muito pelo contrário. Eu tornei ela mais expressiva dentro de quem ela é. Hoje minha mãe consegue levar esse conteúdo para muito mais pessoas, com uma linguagem extremamente humanizada, extremamente simples. Ela aprendeu para onde ela olha no digital, se ela estivesse fazendo aqui uma entrevista. Ela aprendeu como se enquadrar, quais roupas utilizar. E ela é uma pessoa que hoje ela tem muito mais confiança nisso tudo, porque ela passou por essa transformação. O que você precisa, se você não tem um filho como eu que trabalha nisso, é achar as pessoas que vão te levar nesse processo. Que nem eu acho os médicos, que não são meus pais, que me levam para vários caminhos, que nem eu acho as pessoas em termos de alimentação, de esporte, que vão me levar para vários caminhos. A gente acha os nossos líderes. Então, se a gente está disposto a entender que, como médico, a gente sabe muito, mas não sabe tudo,
que é o problema de vários médicos, eu falo isso porque eu morei com médicos a vida inteira, se a gente se abre para isso, a gente se torna líder dentro daquilo que a gente trabalha e a gente procura líderes para aquilo que a gente não trabalha. Com essa grande rede de comunicação, a gente domina todas as ferramentas, a gente se torna muito mais expressivo, a gente não se torna consequência dessa transformação digital e comunicativa, a gente se torna protagonista dessa transformação, porque a gente é agente junto do que está acontecendo, agente no sentido de estarmos agindo ali nesse processo narrativo. Perfeito, Matheus, é o que você falou. O médico, ele tem, da sua essência, toda a formação científica, e isso ele já vem bem preparado. Ele precisa realmente encontrar as pessoas que vão potencializar a comunicação, o conteúdo riquíssimo que ele tem para colocar à disposição das pessoas, como você comentou. Porque às vezes a gente tem comunicações que são muito bem estruturadas, mas o conteúdo não é tão fundamentado e não alimenta tanto as pessoas como necessariamente deveria ser. E eu passaria aqui horas e horas conversando com você a respeito desse tema, mas a proposta é a gente fazer um podcast curto para que a gente possa otimizar aí o dia a dia. Te agradecer pela oportunidade de fazer esse bate-papo. Naturalmente, nós vamos trazer outros temas aqui e continuar essa discussão. E vai ficar na descrição do episódio o contato de comunicação de quem quiser conversar com o Matheus e entender como o Matheus pode colaborar e contribuir para o desenvolvimento de carreira como um todo. E deixo as palavras finais que você queira deixar aqui para todos os médicos que estão nos ouvindo. Só te agradecer, Adriano, de verdade. As pessoas depois, se quiserem me achar, me procurar, o Adriano disponibiliza os meus contatos, mas principalmente o que eu deixo como mensagem final isso em nada descredibiliza quem nós somos como profissionais se a gente investe em comunicação, em imagem, em estruturas. Muito pelo contrário. É assim que a gente se apropria de espaços que, se a gente não fizer, pessoas talvez que não são tão éticas quanto nós se apropriarão. Trate pessoas como pessoas, que todo o resto vem como consequência. Adriano, para mim vai ser um prazer voltar para a gente falar de coisas específicas de digital, de coisas específicas de oratório, o que você quiser. Estou aqui super já aberto. E aos médicos que quiserem me procurar também, porque eu adoro trabalhar com médicos, com speakers, porque eu sempre sinto um gostinho de estar retornando às minhas origens. Assim. Eu sempre digo que parece que é meu pai e minha mãe ali que eu estou auxiliando nessa transformação. E a todos que ficaram com a gente até aqui, só agradecer e deixar aqui um grande abraço. Perfeito. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo também e até o próximo episódio.